Olá, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 25 de abril de 2026. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência nos nossos canais, no YouTube e também aqui na Líder FM 107,5. Apresentação de Matheus Mitterer, produção de vídeo Misael Lima, produção de áudio do Paulo Barbosa e direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. E o nosso Liberdade de Expressão, como de costume, todo sábado, a gente traz assuntos de extrema relevância para a nossa comunidade. E hoje nós vamos falar de algumas leis e benefícios para PCDs. É isso mesmo, eu estou com a Adriana Consultoria, a Adriana Miquelon e também o Cristiano Miquelon aqui nos nossos estúdios. Primeiramente, boa tarde, Adriana. Obrigado pela companhia de vocês. Boa tarde, Matheus. Obrigado pelo convite, né? E também boa tarde a todos os ervalenses, todos os ouvintes da Rádio Líder. Obrigado pelo convite, Matheus, e esperamos que podemos contribuir para alguma dúvida, algum questionamento, né? É só o começo aí de uma boa conversa. Primeiramente, falando sobre a empresa, como é que surgiu, então, a Adriana Consultoria? Como é que partiu essa ideia, né, esse estalo desse empreendimento? Então, a história é longa. Mas temos o dia todo, tempo, né? Temos tempo, né? Tem uma hora de papo. Desde pequena, minha educação é sempre olhar as pessoas, o respeito a todas. E eu fui crescendo com aquele olhar e vendo uma pessoa que está mancando, está caminhando de bengala, cadeira de rodas, enfim, alguma deficiência visível, né? E sempre pronta para ajudar. Coloca no carro e vamos lá que eu te levo no INSS, para casa, onde for. E aí, quando eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, em 94, veio um manual, né, para trabalhar as leis sobre o PCD, os benefícios. E eu falei, na época, na concessionária que eu trabalhava, eu falei para o diretor, assim, que é o dono da empresa, eu quero fazer isso. E ele falou, então, se vira aprender. E eu fui com aquele manual, li todo ele e todas as informações direcionava para a Receita Federal. E aí, então, eu tinha na época uns 17 anos, eu acho. E aí eu fui lá para a Receita Federal, na época era o doutor André Mardula, o nosso delegado, e eu apresentei o manual para ele, que veio da montadora, e ele disse, vamos aprender juntos então, porque eu não estou sabendo de nada. E aí fomos um grupo de fiscais e fomos trabalhando, e ali começou então a gente conhecer sobre o PCD e essa montadora, e eu fui uma das pioneiras aqui na nossa região sobre as isenções. Era muito burocrático, não que hoje não seja, mas na época era muito mais burocrático. E aí então, ali por volta do ano 2015, até um pouquinho antes, eu comecei a me preparar para sair dessa concessionária atuando no PCD. Né? E aí veio o convite para mim trabalhar como consultora PCD. Em 2011 eu fiz o concurso que eu queria trabalhar na aduana, né? Eu queria ir para o mundo, né? Da Receita Federal. Estava com os dois pés dentro da Receita. E aí veio esse convite para trabalhar o PCD, porque ia mudar a plataforma. Não ia mais, a Receita não ia mais receber fisicamente esses processos, esses benefícios. Então, foi feito esse convite que prontamente eu aceitei. E aí vem uma série de situações, né? Constituir empresa, legalizar, homologação, tudo isso. Então ali, vamos dizer assim, a Adriana Consultorias, acho que ela nasceu realmente lá em 94, com aquele manualzinho que eu fui para dentro da Receita. Porque falava em PCD, isenções, benefícios, compra de carro, vai lá procurar a Adriana. Mesmo de outras marcas, outros montadores, o pessoal ia me procurar. Então, eu sentia na obrigação, sim, de estender esse benefício, esse conhecimento para as pessoas, independente de comprar o carro comigo ou não. Né? E aí chegou um momento que na época tinha um gestor, e ele, já outro dono da empresa, né, foi vendida, venderam a empresa e me venderam junto. Eu brinco, né? Eu fazia parte do ativo imobilizado da empresa. E aí esse gestor falou, por que você não abre a tua empresa? Por que você não vai trabalhar só nisso? E eu não tinha uma visão de mercado só PCD. Não tinha essa visão. E aí com a mudança da lei... De certa forma você estava acomodada lá também, Estava. né? Porque as pessoas vinham até mim. Elas vinham até a concessionária buscar o benefício. E aí vem aquele medo, aquele friozinho na barriga. E agora? Eu vou ter que procurar esse cliente, eu vou ter que ir para campo aonde está esse cliente, né? Eu vou para o hospital, eu vou na clínica, eu vou aonde procurar esse cliente. Mas Deus é maravilhoso, né? Que Deus providenciou tudo e ali nasceu a Adriana Consultorias, que já
tinha nascido, só não estava registrada. Aí fomos lá registrar Adriana Consultorias. Né? Esse registro, ele também, então, pelo que eu entendi, está vinculado também à Receita. Sim, está vinculado. Na época, ali em 2015, 2016, quando foi a Constituição, CNPJ, tudo, registro de marca, desenvolver a logo, tudo isso para atender os quesitos. Na época, tínhamos um fiscal-chefe em Joaçaba. O Otto Mares? O Otto era o delegado e depois passou o Dr. Mauro, né? São umas pessoas maravilhosas, de extrema competência, extrema profissionalismo, sabe? Mas era um fiscal-chefe, não era nenhum dos dois. E ele sempre dizia, você só vai trabalhar depois que tiver tudo certo. Até então, eu levava os processos ainda para dentro da Receita. Né? Então, ele foi uma pessoa assim que me direcionou para constituir a empresa para homologação. Então, tudo que tinha que fazer. E aí eu lembro, Matheus, eu estava trabalhando em Videira e eu vim por Iomerê porque eu tinha que atender em Três Itilhas. E aí ligaram para fazer o registro, alguma coisa assim, que precisava do CNPJ. Qual é o nome da empresa? Eu falei, Adriana Consultorias. E aí a empresa lá do registro falou, não, esse nome não pode ser, tem que ser outro nome. Eu falei, parei assim na frente uma loja, em Iomerê, acho que ainda tem, Essencial Modas. Eu falei para a pessoa, tá, então coloca Essencial Consultorias, mas lembre-se, falei para ela, é Adriana Consultorias. Levava 90 dias. Em menos de 10 dias já tinha Adriana Consultorias registrada. Então ali a gente pôde começar o trabalho realmente dentro dos critérios da Receita Federal. Totalmente legalizado. E nós não atuamos só Joaçaba ou Ervaldo Oeste. É toda Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e alguns outros estados onde os clientes também nos chamam. Como é que é? O que é, primeiramente, para explicar para o nosso ouvinte, né? O que é um PCD? O que é o PCD? Só deixa eu comentar um pouco como é que surgiu o Cristiano dentro da Adriana Consultorias. Claro, claro. Vai fazer 7 anos atrás que a gente, claro, amadureceu, desenvolveu e vem o convite da Adriana para a gente trabalhar junto. Então, eu trabalhei por mais de 20 anos na indústria farmacêutica e amava patologia, lesões, sequelas. Não que eu fosse ser um médico, mas eu já vivia nesse meio. E com o convite da Adriana, então a gente trouxe um pouquinho da experiência lá de fora. Então, quando ela falou que hoje a gente está em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, é um pouco do meu trabalho já que estava já acontecendo. Então, pegamos uma Adriana Consultorias bruta, né? Cheia de engatinhando, cheia de coisa para fazer. E você veio com uma carteira já. Eu vim com uma carteira e um conhecimento para dar uma lapidada, que é uma situação que a gente vem a cada dia se desenvolvendo e aprendendo, né? Então, a pedra bruta sempre vai existir, porém tem que estar tirando as arestas. E esse foi o objetivo. E a Adriana Consultoria chegou no tamanho que é e a gente vai crescer ainda muito mais juntos. Porém, como surgiu então o Cristiano? Fazendo esse desenvolvimento do campo, fortalecendo o que a Adriana já desenvolveu. Como eu disse, peguei o ônibus andando, não sentei na janela, mas estava lá na frente. E isso que é o gostoso. E o que é o PCD, para voltar um pouco? Pessoa com deficiência. Então a gente fala todo dia, parece que para a gente está sendo sempre repetitivo. Mas o PCD, quando você falar para qualquer pessoa ou surgir numa propaganda, se limita ao quê? Pessoa cadeirante ou uma pessoa que tem uma sequela, uma limitação física e mental. E ela vai além disso. Então, PCD, limitações, sequelas e degeneração. Por que eu procuro dar bastante destaque nisso? Porque vai além, o leque é grande. Hoje, se você fizer uma cirurgia, você ficar com a sequela até por um acidente, um pino, um desgaste, uma cirurgia mal feita, ou mesmo bem feita, ela vai gerar uma sequela. E isso sim vai ser estudado um laudo, uma ressonância, mediante a apresentação que a gente sempre solicita. Reforço, não somos médicos, mas pelo tempo que a gente tem já de campo, a gente sabe bastante. Dá para sim dizer com certeza ou não se a pessoa tem enquadramento. Então a gente reforça bastante que o PCD vai muito além de uma deficiência, uma limitação, sequela, que é normalmente o que acontece, um acidente ou uma cirurgia. Degeneração, uma pessoa já de idade cometida ou mesmo com uma deficiência de cálcio ou uma má postura, ela vai gerar então um desgaste, uma degeneração. Também dá um enquadramento. Então, só para você entender assim, que a gente vai ficar falando o dia todo, então o leque é grande. E é por isso que a gente sempre procura destacar, procure a Adriana Consultorias, nosso escritório, nossos telefones, nossos consultores que a gente tem em todas as cidades.
que a gente está preparado para trazer principalmente a informação e realmente dar uma certeza que não precisa ser PCD, não precisa ter uma deficiência, e sim uma limitação, uma sequela, e ela vai se enquadrar. Tanto é, Matheus, que reforçando o Cris falando, o símbolo mudou. Não é mais só o símbolo do Só cadeirante, cadeirante, né? Porque são desde 99, na verdade, que mudou, mas o símbolo continuou mesmo. E agora foi 2025, se não estou enganada, que Foi, mudou, 2005. né? Então é um novo símbolo, onde é um globo, né, com uma pessoa, né? Representa um boneco, uma pessoa. Ou seja, ele abrange todas as deficiências, limitações, processo degenerativo, tudo isso. Então, a gente vê até, por exemplo, nas calçadas, Estacionamento. acesso, tudo, ainda o desenho do cadeirante. Não, isso tem que mudar. Para as pessoas entender que elas também têm o direito. Uhum. Quem vê a Adriana é PCD. Mas eu caminho, dirijo, porque minhas lesões são nos joelhos. Então, se você me ver aqui sentada quietinha, só Deus sabe a dor dos joelhos, dos dois, devido ao desgaste. Mas eu sou PCD. E muitas vezes você sai na rua, as pessoas observam, poxa, colocou na vaga PCD, eu não coloco a vaga PCD. Eu não estou usando o meu direito. Eu não estou fazendo o que é meu direito. Porque tem a crítica, tá saindo caminhando normal, por que usa a vaga PCD? Ah, é só cadeirante? Não. Então precisa esse olhar das autoridades municipais, regionais, estaduais, e fazer esse novo enquadramento, né? E aí sim as pessoas vão entender que todas têm esse direito. Por isso a dificuldade, às vezes, é você chegar até a pessoa ou a informação ser o mais simples possível. Não adianta ser uma pessoa prolixa, palavra técnica, né? Seja simples. E numa propaganda a gente procura ser simples, mas mesmo assim muitos não é que não entendem, mas tem uma certa vergonha, como a Adri falou. Eu tenho um problema no joelho, eu tenho dificuldade de movimentar e até de acelerar ou trocar uma embreagem, mas eu tenho vergonha de buscar isso. Parece que eu estou burlando fazendo uma errado, lei, né? Fazendo errado. Exato. Não é um direito meu, não, é um direito de todo mundo que tem uma sequela, uma degeneração, uma limitação e a deficiência. Então, ou seja, a pessoa tem um problema na perna esquerda para trocar a marcha, desembrear o veículo para fazer a troca de marcha. Então, ela necessariamente precisa ter um veículo câmbio automático. Câmbio automático. Se é a direita, aí tem adaptações para fazer. Se é ambas as pernas, é no volante, né? Como nosso consultor, que é cadeirante, e perna direita também. Então, existe a inversão dos pedais, existem várias adaptações. Mas essas adaptações, quem que vai sugerir? Quem que vai colocar a obrigatoriedade? É o Detran. Não é a Adriana Consultorias. Então, a gente faz um caminhamento. Mas a pessoa tem um problema na perna esquerda. Ela tem o direito, então... Tem o direito, como qualquer outro tipo de patologia. Ou seja, deficiência ou limitação. Tem direito. Porque ela está movimentando uma embreagem. Uma pessoa com a perna esquerda com problema, o que ela vai precisar? De um carro com câmbio automático. A pessoa tem problema nos braços e ela não quer um carro automático. O médico do Detran vai decidir que ele tem problema em membros superiores. Um carro com adaptação, ou seja, já vem de fábrica, com uma direção elétrica que é hoje, ou tem uma direção hidráulica no passado, pode ser usado e tem esse benefício. Quais os benefícios? O IPI, ICMS e IPVA, que é para todos, entendeu? Então, assim, tem direito, não precisa ser amputado, não precisa ser sequelado de estar numa cadeira de roda. Ela tem direito sim, mas quem vai definir a adaptação daí é o Detran. E quais são hoje as principais deficiências, digamos assim? Claro, não é só deficiência, mas você também falou limitação. Quais são as principais? O que prevalece bastante é a parte ortopédica. Circulação e movimentação. Então, membros superiores e os membros inferiores. Coluna também, né? Mas é grande. Eu sempre falo, nós que somos do interior, qual pai, qual mãe que não tem uma hernia de disco? E uma hernia de disco dá direito. Capaz, não está em lei. Não é nós que inventamos, está em lei. E a gente respeita a lei. Por isso que, aí eu volto aqui, a Adriana Consultorias é a única empresa homologada na Receita Federal Estadual. O que é uma homologação? É respeitar todas as diretrizes dos nossos principais órgãos, que são a lei federal e a lei estadual. Picaretagem em tudo que é lado, a gente sabe disso. Trabalhar contra a lei também, nós não. Por isso que a Adriana começou lá em 95 com o PCD e está até hoje com a empresa e a única dentro de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.
respeitando as leis, e São Paulo, São né? Paulo também. A gente tem clientes até de Maceió, sempre respinga o trabalho para cada estado, né? Aqui de Erval do Oeste. Aqui de Erval do Oeste. Mas esses 4 estados é os que a gente trabalha. O Sul e São Paulo. Né? Como você falou, aqui de Erval do Oeste, né? O Cris sempre fala assim, você é Caxias. Sou Caxias, por quê? Nós somos nascidos aqui, nós somos de Erval do Oeste, eu e o Cris, né? E nossas famílias vieram lá em 1900 e bolinha morar aqui em Erval, os primeiros moradores. Então, sempre que a gente falava assim, consultoria, de onde que é Joaçaba? Não, nós somos de Erval do Oeste. Aonde que é Erval do Oeste? Do lado de Joaçaba, do lado de Luzerna, do lado de Erval Velho. Essa é a referência, né? Joaçaba é Joaçaba, Erval do Oeste é Erval do Oeste. Então, a gente faz questão, né? O registro nosso é Erval do Oeste, toda a demanda nossa é Erval do Oeste. Então, todos os núcleos conhecem Adriana Consultorias é de Erval do Oeste. Então, Erval do Oeste está aí no Brasil, não está só aqui na nossa região, não, né? E também um detalhe importante que a gente não pode esquecer, né, Cris? Pessoas que também não são condutoras. Como o Cris falou antes ali, o pai, a mãe, o avó, a criança tem autismo, síndrome de Down, quem responde é os pais ou um curador. Então, independente de ter CNH ou não, ela tem direito aos benefícios. Qualquer deformidade que gere uma má movimentação na articulação, dá direito. Seja criança, seja idoso. Voltando aqui, só sendo repetitivo com o que a Adri está falando, mas o meu pai não tem mais CNH, não tem problema. Não tem problema. Não tem, a mãe não tem, o sogro não tem, a sogra não tem. Alguém vai dirigir por ela. O benefício é da pessoa, o direito é da pessoa. Mas eu não posso dirigir, vai ter o meu principal condutor. O carro sai em nome... Sempre no nome da pessoa do que tem o problema. Agora, o condutor não pode ser qualquer condutor, tem que ser da família, residindo no mesmo CEP ou no mesmo estado. Então, muitas vezes, a pessoa mora aqui no interior de Erval do Oeste. E o filho mora, como já aconteceu, na divisa lá que vai para Ibiquereste, que é a linha Sarandi. Então, dentro do corpo fiscal, o CEP do condutor é outro CEP do requerido. Aí não pode. Mas, aí a gente faz a junção, um termo chamado in loco, e não tem ninguém condutor lá porque é interior, só tem esse filho que fica a tantos quilômetros ali, 4, 5, 10 quilômetros, né? E aí eles autorizam. Então, a gente sabe de muitos que muitas vezes faz o processo e nem sequer dirige. Mas aí como que fez? Porque indicou um condutor. Dentro do sistema do protocolo, pode indicar 3 condutores. Né? Mas, claro, tem que ser dentro desse CEP. Mas eu tenho... Mas isso também evita a malandragem, né? E mesmo assim ainda existe. Né? Sempre vai ter. Se acontece casos, por exemplo, a mãe reside em Campos Novos e o filho que dirige mora em Florianópolis. Ela é condutora. Né? Então, tem a CNH, PCD e ela é condutora. Por que o filho está junto? Porque ela não dirige na BR. Devido à idade, os riscos. Então, o filho vem buscar ela, né? E leva de volta. Então, ele é o condutor, mas está lá no protocolo os dados dele, CNH, comprovante de endereço, tudo. Então, ele está autorizado a conduzir esse veículo. Então, todo quesito precisa ser dentro do protocolo. Não pode sair nada fora, porque senão o próprio cliente vai ter problema. E já tem problemas bastante, e nós não queremos mais esse problema. Então, a gente filtra, nosso trabalho é filtrar e analisar, como o Cris falou, nós não somos médicos, mas a gente analisa os laudos para dizer, olha, aqui você tem direito, aqui você não tem direito. Então, você nem inicia, não gera uma expectativa para ter uma frustração lá na frente. Né? Porque nem toda a situação... exemplo, câncer. Câncer, todos os tipos de câncer. Porém, quando ele é condutor, tem que passar pelo crivo do Detran, nos peritos, porque ele tem CNH. Então, conforme o câncer, conforme a parte do corpo, não ficou uma sequela, não ficou uma lesão, mas câncer está na lei. Então, vai ter que ter um laudo, ter que ter a biópsia toda e passar pelo crivo do Detran. Pode ocorrer que ele não tenha esse benefício concedido pelo Detran, mas ele pode recorrer tantas quantas vezes ele quiser junto ao Detran. Algum perito vai ter um olhar diferente. Né? Exemplo, a mulher câncer de mama. Né? Retirou a mama ou retirou os linfonodos, enfim, houve uma cirurgia, um corte, então limitou o movimento do braço. Então, obviamente, ela vai ter. O homem, câncer de próstata. Também a mesma coisa, cirurgia radical. Então, quando a cirurgia radical acaba ofendendo o nervo periforme, então o homem passa a ter uma dormência, uma limitação na perna, ou esquerda ou direita, normalmente é a esquerda.
então vai conceder o benefício para ele. Então, são vários detalhes que precisa ser muito bem analisado, né? E aí é uma parte que, como o Cris falou nisso, aí juntou tudo, né? Da parte técnica das leis com o conhecimento médico, pela bagagem que o Cris tem. Então, isso vem trazer uma exatidão para os clientes, né? E para os nossos consultores também. Para eles entenderem mais um pouco, junto ao cliente, saber explicar detalhadamente o que é uma deficiência, o que é uma limitação, o que é um processo degenerativo, o que tem enquadramento, o que não tem. Quando a gente fala dos vô e vó anterior, né, os famosos bico de papagaio, e tem outros bichos lá que eu não me lembro o nome agora, né, que são vários, tem um nome técnico. Então, nós sabemos, mas se a gente vai falar para o cliente, ele não sabe. Porque, às vezes, no laudo lá, o médico colocou bico de papagaio, mas tem outro nome lá que eu não me lembro agora, né? O mais próximo é hernia de disco, o técnico mesmo, né? Então, o técnico. E aí eles colocam o nome sim, a gente precisa decifrar o que é isso através de toda uma entrevista com a pessoa. Voltando um pouco ao que a Adri falou antes, o que a gente cuida? Não gerar expectativa. Às vezes a gente chega até ser um pouco além do limite na questão de perguntas e entendimento. Não basta, às vezes, ter um laudo na mão. A gente tem que entender, não trabalhar em fazer o cliente responder o que a gente quer, mas imaginar o que vai cair na mão do Detran e os médicos vão preencher o laudo da Receita Federal e Estadual. Porque quando a gente está questionando e fazendo aquele monte de pergunta, a gente jamais vai achar que vai dar certo. Nós não trabalhamos gerando uma expectativa e tipo assim, não vamos arriscar, acho que vai dar certo. Não, tem que dar certo. É como você fala, né? Sem achismo. Sem achismo no nosso trabalho. Então, tem que dar certo na frente do Detran, tem que dar certo na frente do médico especialista, do primeiro e segundo médico para preencher o laudo da Receita Federal e Estadual. Por isso que a gente está aqui há muitos anos e por isso que existe um monte de questionamento. Então, quando o material está todo pronto e quando as questões estão todas respondidas, aí a gente encaminha. Que é triste a pessoa vem buscar um amparo, vem buscar os direitos e você tentar arriscar? Não, a gente não vai arriscar, né? A gente vai trabalhar dentro das leis. Por isso que somos os únicos que trabalhamos dentro das diretrizes. Dentro dessa situação, vamos pegar um exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela tem uma perda significativa, tem 10% de visão em determinado olho, ela se encaixa? Se encaixa. Só que a gente tem bastante cuidado também, que a gente busca o benefício, mas corre o risco de situações. Por exemplo, o exemplo hoje, uma pessoa com deficiência monocular, que é a visual. Para se enquadrar, tem que estar 100% cego de um olho, vamos falar bem no linguajar simples, cego de um olho, e 20% do olho bom. 20%, o risco dele perder uma CNH lá no Detran é mais de 90%. Então a gente tem que jogar bem transparente para depois não voltar ali no nosso escritório e dizer assim, perdi a CNH por culpa de vocês. Não. Funciona sim a cegueira total num olho e 20% no bom. Dependendo da idade, para você perder 5% em 2, 3 anos é grande. E o risco de você sair sem a CNH é maior ainda. Aí a gente trabalha vendo se a pessoa já tem uma certa idade, não tem uma limitação física. Vamos jogar bem transparente. Vamos deixar o monocular de lado. A mesma coisa acontece numa deficiência auditiva. Bilateral. Quase 100% dos dois ouvidos com deficiência muito abaixo do normal. O risco de uma perca de CNH é muito grande. São duas patologias bem delicadas, tá? Para perder uma CNH. Então tudo é mais isso, a questão motora, principalmente. 90% dos processos são motora. 90%. Então o índice de deficiência, limitação, sequela é motora e 90% das conquistas do benefício. Então, como é que a pessoa chega? Ela chega no escritório de vocês fazem uma captação ou não? A pessoa chega lá e ela diz, eu tenho uma deficiência. Como é que funciona todo o processo? Indicação, a mídia tem um papel muito importante, né, na divulgação. Clínica, os próprios médicos recomendam, as concessionárias indicam, porque o cliente vai lá buscar ver um carro e o vendedor, que sempre tem um vendedor diferenciado,
Então, ele tem essa percepção e aí ele já chama, já indica. Normalmente eles passam o contato, ou passam o nosso para o cliente, ou já manda o cliente, e aí o Cris administra toda essa parte com eles. Né? Existe a mídia, principalmente a rádio, que a gente trabalha muito forte, né? Existem nossos consultores que estão dentro das concessionárias diariamente. Então, hoje tem um consultor lá em Lages, tem um consultor aqui em Capinzal, em Ouro, tem um rodando lá Canoinhas. Então, carros plotados, carros que são divulgados, como dizer, uma propaganda ambulante, né? Mas cada um que visualiza, bate uma foto e entra em contato com a gente, já se pagou o investimento. Mas esse é o objetivo, ser o mais próximo do povo o possível. Então, tem que trabalhar em divulgação, trabalhar em marketing, trabalhar em lâmina, é Instagram, é Face, são os telefones nossos que a gente coloca nos status diariamente. Ou seja, o trabalho de análise de mercado é muito grande para tentar chegar até realmente quem merece. Né? Então, às vezes a pessoa está lá no cantinho no interior, ou ela escuta no rádio, ou ela vai ver o nosso carro passando. Então, e até a questão da mídia é tão importante, né? Tanto a escrita, falada, como vocês dizem, às vezes o neto, 12 anos, 10 anos, né? Olha, o vô tem direito, a avó tem direito. Então, ele pega o número, ele chama, né? Eles vêm para dentro do escritório, ou liga, a gente vai fazer uma visita em loco. Então, é muito importante essa divulgação, para as pessoas poderem usufruir os seus benefícios. A gente costuma brincar, às vezes, com os clientes, né? As obrigações, elas vêm até você. Não precisa se preocupar, que elas vêm. Então, os direitos não vêm. Então, precisa buscar. E o foco da Adriana Consultorias, o que envolve é o amor, desde o primeiro momento, e a gente consegue passar para todos que estão na nossa equipe, para os nossos clientes, que a gente trabalha com o coração. Né? Para nós não tem uma diferença se a pessoa tem um câncer, se ela fisicamente está com uma deformidade, não olha essa questão. A questão é a gente contribuir com a inclusão, com a inclusão, trazer essa pessoa, desenvolver a autonomia dela poder dirigir. Hoje nós encontramos um rapaz, né? Cadeirante. O André. André, eu não lembrei dele, o Cris não sei se lembrou. E ele falou, eu fiz com vocês... Água doce, desculpa. Água doce. Trabalhando, fiz o processo com vocês, vai vencer, daí eu vou fazer de novo. Entrando para o seu local de trabalho, na sua cadeira de roda, feliz porque ele chegou dirigindo o próprio carro. Isso é autonomia, sabe? Isso é gostoso. É o resultado. E como que funciona, só para a gente entender, como é que funciona a questão do processo em si? Chegou a pessoa lá, né? Oi, Adriana, oi, Cristiano, eu tenho um problema assim, eu gostaria de ver como é que se encaixa, como é que funciona o processo, o que vocês fazem? É isso que a gente está fazendo aqui, te escutando mais ou menos. Primeiro, chegou a vontade de ver se ele tem direito. Segundo, ele vai sentar com algum dos nossos consultores, ou comigo, ou com a Adri, e a gente vai deixar ele falar. E aí, na identificação da fala, a gente vai vendo se realmente ele já se enquadra. Como disse, a gente analisa e escuta. Você tem que ter muita paciência e muito respeito para quem vai lá. E quando ele mostrou que ele tem enquadramento, aí sim, a gente começa a identificar os laudos, de onde ele vem, o que ele faz, o que ele fazia, né, o que ele deixou de fazer. Aí começa a amadurecer a conversa. Com o amadurecimento da conversa, começa a vir as necessidades dos documentos que a gente vai ter. E a cada passo que é dado, nós temos uma equipe inteira, então, tentando ser o melhor possível. Acho que o maior desafio hoje da Adriana Consultorias é não ser comercial. Continuar trabalhando com o coração. Por mais que você cresça, por mais que você fique gigante no sentido de conhecimento, não é o tamanho da empresa, mas sim o tamanho da pessoa, é você trabalhar com uma equipe que não seja só razão, e sim coração. Esse é o maior desafio. E que aqui fora, não vou falar de ninguém, não vou falar de pessoas, mas quando eles enxergam a Adriana Consultorias, eles veem uma oportunidade comercial de ganhar dinheiro. E não é só isso que a gente vive, só do dinheiro. Precisa sim do dinheiro para gerar e para atender todas essas pessoas que realmente não entendem o que é o direito deles. É por isso que a gente trabalha muito com o coração. É por isso que nós temos uma psicóloga ali dentro, que é a própria a psicóloga Adriana. que está quase pedindo psicóloga. Então, é gostoso, assim. Aí, voltando na tua pergunta, a necessidade de você entender com toda a frieza e o coração junto, para não gerar expectativa, tu tem direito, tu pode buscar, porque aí vem a parte física, a sequela, a lesão, mas também tem o financeiro. Que a pessoa às vezes tem o direito, mas tu tá tentando identificar, a gente não tá ali para medir o bolso de ninguém,
né? Mas também não pode gerar uma expectativa que ela tem direito e ela não pode comprar. O processo em si é vocês que fazem ou é a pessoa? Nós fazemos a gente faz os encaminhamento, a execução junto à Receita Federal. Nós temos uma única máquina para transmitir o processo, que essa máquina está registrada o IP dela, né? Para o ICMS já tem as outras máquinas para fazer, nós fazemos tudo, porque a inclusão no sistema, Jesus, tem vezes que dá vontade de chorar, mas a gente não chora. Então aguenta firme, né? Porque às vezes fica um dia todo para encaminhar um processo. Porque ele é lento, ainda mais agora, época do imposto de renda, então tem horários de pico que você não consegue executar um processo. E hoje é tudo conectado à Receita, Tudo. né? Com todos os sistemas, né, de governos, Tudo. financeiros, O sistema sociais, Gov, tudo, né? tudo. O sistema Gov, Matheus, ele veio para unificar, então é uma prova de vida, e ali não tem erro. Porém, é um sistema que não tem como você burlar, e ainda tem aos cidadãos que conseguem burlar. Você precisa fazer todo o enquadramento, toda a inclusão de toda a documentação. É passo a passo, é muita análise, questão financeira, né? Não adianta a pessoa tem o direito, tem a patologia, está comprovado, mas financeiramente não tem condição de compra. Então a gente nem abre o processo, a gente dá toda essa orientação. O sistema Gov hoje, por exemplo, quando é condutor, então é o CONTRAN, é o SENATRAN, é o DENATRAN, é o DETRAN. São 5 órgãos, começa lá no federal. Então, se a CNH não tiver em conformidade, o processo não vai andar. Então, a gente nem perde tempo. Olha, primeiro é esse procedimento. Ah, né? tá. Tô com a CNH caçada, não vai. Não vai o processo. Tem que estar Qualquer tudo pendência, 100%. né? Exatamente. Se tivesse centavos lá, De multa? uma multa, ou deixou um imposto atrasado e ele foi lá e acertou com o pessoal da estadual, mas gerou um jurinho de centavos. Vai aparecer. Mas já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. Foi gerada uma guia de 31 centavos que o cliente tinha que pagar para liberar o CPF no sistema. Então é bem burocrático. 31 centavos, entendeu? é bem burocrático. Por isso que tem que ser, tem que ter calma também. Exatamente. E também, questão de benefícios, aconteceu muito, e nós temos todo esse olhar cuidadoso. Veja, tem muita discussão ainda. Existe o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, / LOAS, né? E tem o PCD. PCD, Pessoa com Deficiência. Tá, o BPC Ele é um através da benefício. prefeitura, através do Centro CREAS. Social. Isso. Que é um benefício, auxílio financeiro para a família. E o PCD, ele é uma isenção de tributos, é a parte tributária, certo? Tá. Então, esses dois não se encaixam, eles não casam. Se a família recebe o BPC, ela não se enquadra para o PCD. Então, ela não pode comprar o carro com benefício quando tem esse. Então, a gente tem já todo esse cuidado também, quando é caso de crianças incapazes, para não bloquear. Tem uma certa lógica, né? Porque Exato. se você está recebendo um auxílio para você sobreviver, que é de sobrevivência, você vai comprar um carro, né? Exato. Então, Há um essa tempo questão- atrás, liberava. 5 anos atrás. Até 5 anos? 5 anos para trás. Faz tão rápido que eu não me lembrava. Há 5 anos atrás, a pessoa que tinha BPC tinha liberdade de comprar um carro PCD. Mas Agora ele não fechava, né? Se Exato. você tem uma ajuda de custo, que é um salário mínimo, para suprir a tua deficiência, ou a tua limitação financeira, como é que você vai comprar um carro de 100 mil? Exatamente. Então não fechava. Daí o governo estabilizou isso. Porém, ainda, a gente sempre puxa um pouquinho. Pessoas desinformadas não quer saber se a pessoa está recebendo um BPC, ela recolhe um dinheiro para iniciar o processo, ela já captou o dinheiro dela. Ela entra com o CPF da criança ou da pessoa, cai na hora. Quando cruzou o CPF, BPC e PCD, um cai. Mais frágil, com certeza, né? O benefício de prestação continuada. Só que ninguém avisa. A gente trabalha e cuida muito disso, principalmente quando é criança. Tá. É o Daí a respeito, pessoa vai né? ver, vai tentar lá chegar no banco para tirar o... Tá bloqueado. Entendeu? Essa É a triste, diferença, mas é uma realidade. Por isso que quando a gente fala... Eu brinco que se o brasileiro Não, olha só se o brasileiro usasse a esperteza e a inteligência pro bem, o mundo seria diferente. Estados Unidos, China, seria um fichinha perto da gente. Exatamente. Só que é só para malandragem, nunca vi. Exatamente. É triste. E aí eles vêm desesperados para tentar ajudar e não temos mais o que fazer. Tem cidades que a gente vai avançando o trabalho e recentemente, né? Onde laudos são vendidos, onde situações que são que vêm para beneficiar as pessoas, principalmente o nosso público, o PCD, acaba que
perde impedido de usar por conta que teve pessoas com maldade. Uma vez aconteceu, uma cidade que a gente pode dizer o nome, uma autorização da Receita Federal para compra do carro, que é emitido um documento, né? Totalmente adulterado, que fala, né? Adulterado. Falsificado. Quando o gerente da concessionária percebeu que não estava igual aos demais que a gente manda, ele mandou para mim no celular: Adriana, dá uma olhada que eu acho que tem algo de errado. Só no olhar o documento, opa, esse aqui é falso, porque era montado várias fontes, né? Caixa alta, enfim, e várias fontes. E a pessoa que falsificou o documento, ela foi tão burra, vamos dizer assim, que onde vai o número da autorização, ela colocou o CPF. Dela mesma. A Receita não faz isso. E tem um código de validação que não continha esse código de validação. E o valor já estava em 200 mil para compra e lá dizia 70 mil. Eu falei, joga fora esse documento e pede para o cliente procurar outra agência porque você vai ter problema com a fiscalização. Né? Quando a autorização, a concessionária encaminha para a montadora, tem que ir a validação do processo. Nós fazemos a validação. Então, ou seja, lá na montadora vai ter um fiscal. Tá. Então a pessoa chega na concessionária. Vocês não intermediam a concessionária, não. É livre comércio, tá? Exato. Chega na concessionária, ela chega com o processo. É aprovado para a compra do carro. Ah, tá. Já pode definir o carro. Ele vem de fábrica com o desconto, Sim. não é aplicado ali na concessionária. Não. A gente diferencia o preço público sugerido e o preço PCD. O carro, há um tempo atrás, era o carro exclusivo PCD, né? A Jeep, por exemplo, né? Não pode mais, é lei do consumidor. O mesmo carro que o PCD a Jeep compro... tinha uma linha de PCD. De PCD. A maioria das montadoras tinham, né? E não pode mais desde, então, 5 anos, né? Faz 5 anos, né? Também. O mesmo carro que eu, PCD, compro, o Cris, que não é PCD, ele pode ir lá comprar o mesmo carro. O que diferencia é o preço para mim, que vai vir com a redução. Mas também, já por ser um preço mais baixo para PCD, eles... A qualidade de componentes, acho que foi isso para evitar, né? Na realidade, quando você vai comprar um carro, mesmo que seja no PCD hoje em dia, você pode escolher se ele vem com roda, se ele vem com câmera de ré, se ele vem com teto. Você pode montar o teu carro, porque o desconto ele não vai mudar. Ele se baseia no desconto do IPI, que é a potência do carro. Quanto mais potente, diferente de comprar no showroom, quanto mais potente, mais desconto. O IPI é mais alto. O ICMS é 12% para todos. Entendeu? ICMS estadual. O IPI é federal. É Imposto federal. de Produto Industrializado, Isso. que é o federal. Federal, Então, exato. quanto mais potente, mais desconto. Às vezes a pessoa vai lá pensando em pegar um carro de entrada, que é mais barato. Não, no PCD, se ele pega um carro mais completo e mais potente, vai meio que equiparar os valores. Então, por isso que eu digo, a gente não pode mensurar o bolso do cliente, Vou comprar ela trabalhava na Fiat, né? Vamos comprar um Uno ou uma Toro, se o valor é o mesmo, Isso. praticamente, com desconto. Quer pegar um carro 1.0, 1.8. 1.8 vai ser mais alto o IPI. Então, ele baixa mais o desconto. E 1.0 fica aqui, o 1.8 vai aproximar. Às vezes, de repente, valores aí... Claro, falar em 5, 10 mil é muito para ganhar. Sim. Mas já que você vai ficar uns 3 anos com o carro, investe um pouco mais, pega um carro mais completo. Exato. Tudo isso a gente explica. A gente não vende o carro, mas é como ele deve ser posicionado dentro de uma concessionária. Dentro dessa situação agora, claro que cada concessionária tem o livre comércio, os valores dos seus veículos. Mas o desconto é tabelado pelo governo. Governo federal. Tá. Gira em torno de quanto hoje? Sei lá, pegar um carro de 100 mil. Vai variar. Você pega um carro 1.0, vamos pensar em uma média de 20, 25 mil. Pegar um carro 1.8, 2.0, pode passar de 30 mil reais. Tem uma marca hoje, que eu já, claro que eu não vou vender carro aqui, vamos vender marca, que já ultrapassa de 35 mil reais. Lembro que independente do valor do IPI, ou do carro, ou do modelo, o IPVA é para todos. Então o IPVA é isento para todos, enquanto a pessoa for PCD, ele nunca vai pagar IPVA. Tá. O desconto é um benefício. O IPVA é para sempre. E existem também categorias de veículos conforme o PCD? Tem também? Tem também. O Cris que tá mais na área dos carros, eu tô... Você quer falar a categoria que você diz? Tipo, sei lá... Potência, modelo... Um modelo, tipo, se ele é um SUV, se ele é um tá. sedã, se ele é uma caminhonete, picape... O que não pode
no PCD é carro utilitário. Subentende-se que, se você vender um carro hoje utilitário, o cliente é capaz de carregar peso para erguer na caçamba. Tá. Então, corta o utilitário. Utilitário quer dizer? Caminhonete. Caminhonete. Agora, se você quiser pegar um hatch, quiser pegar um sedã ou um SUV, todos eles se encaixam. Ah, eu quero a combustão, gasolina ou álcool. Eu quero um elétrico. Eu quero um híbrido. Todos se enquadram também. Inclusive, os elétricos estão chegando bem forte. Então, as brigas por valores e preços estão ficando bonito. Dentro dessa questão da questão do PCD. PCD. Os veículos utilitários isentam só o IPVA, né? Desde Só que seja IPVA. automático, né? É isso. Desde que seja, sempre lembrando, vamos pôr, como 90% é problema de articulação ou ósseo, né? Então tem que ser um carro automático, sempre. Então quer dizer que se o meu pai não dirige e eu sou o principal condutor, ele não tem CNH, posso pegar o manual? Pode. Desde que não seja utilitário, pode pegar manual. O benefício é para o meu filho. Então eu posso pegar manual? Pode pegar manual. Quem é condutor tem um problema físico, 99% que tem que ser automático e elétrico, a direção. O 1% que eu digo é um problema mental, né? Mas aí, você explicar, você entrou nesse assunto. Não necessariamente, né, precisa ser o condutor, o PCD, né? Não. Pode indicar até 3 pessoas para conduzir. Tá, crianças. O pai ou a mãe normalmente vão ser os condutores. Tá, e para comprar? É um processo feito em nome da criança? Da criança. Tudo no nome da criança. O carro no nome da criança, o benefício no nome da criança. Se for vender, fica tudo para a criança. É um direito dela. Quem que vai dirigir? O pai, a mãe ou o avô? Pode ser 3 pessoas. Tá, vamos usar um exemplo, um autista. Uhum. É uma doença mental, né? Pode ser feito, então, o processo em nome dessa criança? Deve. Tem que ser Sempre. feito em nome da criança. Não só a criança, como muitos também Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, Parkinson, né? Mesma situação. AVC. Sequelou, infelizmente sequelou mentalmente. Precisa sim alguém que dirija por ele. Aneurisma que fica. Mas ele ficou com a também, sequela motora, ele continua sendo condutor. Então não muda. O que é de ordem mental tem que determinar condutor. Pai e mãe, pai ou mãe, quando são separados, um ou outro, né? E aí quem está com a guarda que vai responder. Também curatela. Quando e menor, pai e mãe é responsável. Quando maior de 18, tem que ter um documento chamado curatela, que dá plenos poderes para a pessoa responder por ela. Que é o curador. Isso. Assim, Essa orientação jurídica nós fazemos também, essa assessoria jurídica. Ou seja, PCD, o que você imaginar, adaptação, assessoria jurídica, tudo. Tá tudo ali na Adriana Consultoria. Porque hoje a questão mental, né? Antigamente a gente via o síndrome de Down mais, que a gente teve mais convivência, né? Exato. Tinha uma determinada idade que infelizmente falecia, né? Hoje, com o advento da medicina, tecnologias, né? Então, cada vez a longevidade, né? Exato. Então, a partir dos 18 já tem uma diferenciação. Já tem autonomia. É por isso que a gente também, não só falar em criança, mas hoje, 70, 75 anos, normalmente a pessoa não pode mais dirigir. Pela idade, por algum acometimento, né? Seja neurológico, físico, aí vem o benefício e continua. Alguém vai levar o pai ou a mãe ou esse idoso para um médico, para uma consulta, para um passeio. Não vamos pensar só em médico, doença, né? Passeio então, também. Vai no mercado. Isso. O auxílio vão ter direito. Os netos, de repente, para cuidar do vozinho ou da avó. Então, eles vão ter o mesmo benefício. O carro vai ficar no nome do vô, da avó, do idoso? Sim. Mas alguém vai dirigir por eles. Semana passada, né, que veio uma cliente, o pai faleceu, então é ela que dirige. Então, mãe, vamos fazer o processo, foi na concessionária, o vendedor falou, vamos fazer o processo, mãe, vamos passear. Só olha, a gente quase não ouve isso, né? É sempre, vamos para médico, tá bom, tem que cuidar da saúde. Mas passear, né, ter essa autonomia, ter essa vivência, né, porque hoje a longevidade é 100 anos, né? Eu digo que eu vou a 102. Ela vai, eu não quero, muito longe. Eu vou a 102. E quero dirigir, se não puder dirigir alguém, vai dirigir para mim, porque eu vou continuar sendo PCD. Não tem jeito, né? Não, Deus livre. E lembrar também que quem, vamos pensar, não quer investir ou não tem condições de pegar um carro zero,
Vai pode receber isentar o novo. IPVA do usado. Né? O usado não tem desconto do IPI. Não, na compra não. Tá. Mas pessoas que ficam aí 3, 4, 5, 10 anos com o mesmo carro, isenta o IPVA. Você tem direito, tem que ter, não está no nome da pessoa. Agora que eu falei, às vezes chega nos 70, 75, perde a autonomia de dirigir. Alguém vai cuidar dele e do carro dele. Faz o processo, isenta o IPVA. É um imposto a menos anual, né? Exato. Tudo soma. Depende do valor do veículo, é 2%, né? 2%. Em Santa Catarina. Santa Uhum. São Catarina Paulo é 2. 4%? Agora É, unificou. Unificou pra São 2. Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Tinha Não estado existe com mais essa uns- diferença, né? Tinha estado com São- 5%, né? Não me lembro qual estado agora. É, era o Rio Grande do Sul é 5%. 3,4%, Paraná é 4%, São Paulo estou na dúvida ainda, mas Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina Tudo unificou dois. uns 2%. É porque 1,9%, 2%. a gente viu no início do ano ali, né? Aquelas curiosidades, né? De Uhum. veículos, né? Pô, ali em Balneário Camboriú, uma Ferrari, 700 mil de PVA. Você Aí sabe- é que tem um É. carro de 700 mil, cara. Você tem um carro de 700 mil, você já tá legal, né? Uhum. Agora você pagar aí o PVA de 700 conto, é muito dinheiro, gente. Muito, muito dinheiro. É Mas, bastante. é. Se tivesse um retorno para isso, né? É, Mas né? infelizmente Daí não você tem. vai andar, né? Um carro extremamente tecnológico, Uhum. baixinho, porque ele é feito para as Uhum. estradas europeias, né? Uhum. Aí vai andar nessa buraqueira que nós temos aqui. Fica Isso- encavalado. É, Aí já isso prejudica que- amortecedor, suspensão, tudo, né? Ó, veja, você preocupado com o carro. Coisa de homem, né? Preocupado com o É carro. os nossos brinquedinhos, eles, só eles crescem junto, né? Aí eu já vou mais além. E o cadeirante? E aquele deficiente sim. visual, né? Olha as calçadas, olha Mas eu a cansei de acessibilidade, Cansei né? de fazer matéria sobre isso, mas agora que os prefeitos estão, sabe? Porque a lei... E olha que 2014, eu não lembro quem que é o presidente, na época, em 2014, todas as Era empresas... Dilma Rousseff. A Dilma... foi o prazo final para as empresas, as montadoras se adequarem. Airbag ABS é obrigatório. Era um kit opcional. Então o cliente gastava, agora posso falar da Fiat, né? Porque eu trabalhei na Fiat. Gastava uma fortuna para colocar perfumaria no carro. Perfumaria é aqueles acessórios, como o Cris falou. Roda, multimídia, teto solar, pintura perolizada, N coisa. E não investia no Airbag ABS. Passou a ser obrigatório. Meu pai 2014. comprou uma vez, não vou dizer que fábrica, que marca era, mas não vinha nem o tapete. Tinha disso. Até retrovisor Uhum. tiraram. Era opcional. Ah, né? o senhor quer tapete? Mas peraí, não veio tapete? Como Uhum. assim não veio tapete? Aí brigou, daí os caras Deram. deram. Deram o tapete. Então você imagine tudo isso. O carro não é um luxo para ninguém mais. Quem pode ter o carro top lá, parabéns, né? Mas paga por isso. E muitas vezes não paga. Porque nós tivemos um exemplo de uma pessoa da área da saúde que era fazer a isenção do IPVA, tinha lesão por conta de acidente, parafuso, pino, estava cheio de coisa. Não deu para fazer a isenção do IPVA porque ele nunca pagou o IPVA do carro que ele tinha. A dívida estava maior que o valor do carro dele. Estamos falando de algo de 200 mil, mais ou menos isso, acha, né? Então Daí o senhor pra onde? coloca em dia os IPVA atrasado para daí nós poder fazer a isenção do IPVA. Então valia mais a pena ele vender o carro e quitar a dívida do que ele fazer a isenção, porque não tinha como. Então, mas Sim. o carro em si, ele é um meio de locomoção. Nós precisamos do carro. Todos precisam. Mas a acessibilidade, aí nós já olhamos diferente. Uma calçada, eu tenho lesão no joelho porque eu caí num prédio que não tinha acessibilidade. Não tinha nem luz, né? Que era um prédio da Secretaria da Fazenda. Eu não estava passeando, eu estava trabalhando. Por isso eu tenho lesão nos 2 joelhos. E aí nós vamos falar, então, de deficiente visual, né? Que precisa ter a calçada com a indicador. Edifícios com rampa, com elevador. O prédio onde nós estamos instalados tem um elevador. Mas não está a calçada baixa ali para ele entrar. Ele tem que entrar nas 2 pontas para poder chegar naquele elevador. Então, ainda não tem esse olhar. E nós temos o consultor ressaltando que ele é cadeirante. Acessibilidade, né? O Luciano, ele já está mais de anos com a gente ali e começou na parte interna e com a situação de ser, vamos fazer ele para a estrada. E aí ele topou. Ele é um cara bem comprometido, ele é paraplégico, ele tem para baixo então da cintura, ele não mexe. Ele tem um carro adaptado e ele faz hoje toda a Joaçaba, todas as concessionárias, Concórdia, todas as concessionárias e Capinzal e Ouro. Ou seja, ele tem total autonomia. Carro adaptado, tem a cadeira de roda,
tem a cadeira elétrica dele em casa, a cadeira de roda elétrica, né? Mas eu te digo, quer sentir um pouquinho a dificuldade dele, vai com ele. É um absurdo a gente, assim, ter uma rampa, porque a lei exigiu. Mas e quem que sobe naquela rampa? Não sobe. Ele é cadeirante, ele não sobe. Tem que ter ajuda. Esse dia ele foi onde ele faz a hidro, ele caiu no meio do asfalto ali, porque a lombada era muito inclinada e a faixa em cima da lombada. Caiu com a cadeira. Não tem como. Como é que a pessoa dizer que deveria pegar uma cadeira de roda, ninguém vai fazer isso. É humilhante, né? Mas, então, respeita e acompanha o cadeirante. Aí você começa a dar valor. Como a gente dá valor para ele. Sem pelo contar, esforço. restaurante, né? Tem Nossa. cidades, ele gostaria de almoçar naquele restaurante, mas não dá porque não tem acessibilidade. Então, ele precisa fazer quase que 2, 3 quilômetros para ir naquele restaurante, na outra cidade vizinha, para poder Eu estava entrar. com ele lá em Capizal, num restaurante. Não vou falar o nome. Aí não tinha, nem me toquei, paramos o carro, fomos almoçar um degrau bem grande. Não, vem almoçar aqui que me chama que eu te puxo para dentro toda vez. Eu olhei para ele, vem cá, quanto custa uma rampinha dessa, né? Te puxar para dentro, o que é isso? A vontade foi boa, mas invista. Não tem como, o cara já tem que... Mas até a fiscalização, né? Entendeu? Assim, olhos, eu acho que sim, né? A gente entende também, né? Se for todos ter que fazer, tem prédios antigos, tem uma questão toda da legislação em si, mas eu acho que... Tem como ajustar. Hoje a engenharia, como se diz, prédios antigos, né? Não tem nem elevador, a gente até entende, né? As leis estão mudando, alguma mudança no prédio, reforma, aí eles cobram. Mas as coisas novas, o jeitinho brasileiro, a adaptação, não serve para quem precisa, né? Você tem uma rampa só para dizer... Gambiarra. Entendeu? Só para respeitar a lei, para não ser multado? Não, você não está respeitando o povo. Se você vê o nosso estúdio, ele é elevado. Nós temos uma plataforma... Isso, ali fora, né? Para a pessoa com deficiência física. Quantas vezes foi usada? 1, 2, no máximo em 7 anos. Mas foi usada, entendeu? Senão tem que estar carregando. Não, mas aí eu digo, mas temos, né? Entende? E é simples, assim. Hoje tem empresas fazendo... Uma época era muito caro esses elevadores externos, né? Que estão fazendo vários tipos. É mais fácil hoje. Hoje está mais fácil. Se a medicina evoluiu, a engenharia também evoluiu. Então, o que precisa é ter esse olhar e essa boa vontade. Porque nós estamos falando de cadeirante, mas vamos pensar pessoas com prótese do joelho, né? Noninhos, quadril, tornozelo, que tem placas, né? Também é uma dificuldade. Não, eu estava conversando com o médico, até para a gente encerrar, estava conversando com o médico sobre acidentes na terceira idade e quando há a queda, principalmente 70 anos para cima, a dificuldade da recuperação, muitas vezes 70, 80 anos, tomou um tombo, fraturou, não volta, pode levar até o óbito. Pode. Imagina, a nossa genética chegando nos 50 anos já cai, né, a parte de recuperação de ósseo ou físico, até você perder um peso, a flacidez. O metabolismo, né? Então, assim, não volta. Então, quanto mais a longevidade, mais precário fica nosso sistema motor, né? Exatamente. Então, é complicado. Só a gente chegando lá para ver como é que vai ser. Exato. Esperamos que chegue. Vamos chegar. Você vai até o 102. Vai até o 102? E ser passado do 102? Mas não tem problema. Não tem problema. Se eu vou estar dirigindo, eu não sei, mas que eu vou. Acho que não vai, né? Não, ela já tá meio ceguinha agora. 102 dirigindo. É miopia. Não é uma deficiência, não é deficiência visual, né? É miopia e vai fechando a visão. Quero agradecer. Eu que agradeço. Em nome da Adriana Consultorias, essa oportunidade de poder levar mais informações, levar mais conhecimento às pessoas. Não fica naquela situação assim, será que eu tenho direito, será que eu não tenho? Venha buscar informação. Aonde? Endereço, como buscar? Só reforçar, na dúvida, não fique na dúvida. Chama a Adriana Consultorias. Nós estamos aqui na Rua Independência, em Hervaldo Oeste, na cabeceira da ponte de Hervaldo Oeste, a ponte próxima à prefeitura. Então, tem, para ficar bem fácil, em cima tem a Uniaselv também, e está todo plotado, embora nós temos plotagem nos vidros da Adriana Consultorias,
Mas também outra referência tem o despachante Nelson Primo. Então, tudo no mesmo prédio. edifício, nosso primeiro andar. É o edifício primo ali, Isso. né? Isso, Ou edifício nos telefones, 99 147816, que é o meu, Cristiano, e o da Adriana, que é 988330226. Então, estamos à disposição. Não fiquem com medo, não tenham vergonha, porque é um direito de todos e vocês merecem. E a gente está aqui para defender. Exato. E vou dizer assim, agora que você falou, não tenho vergonha, né? Eu fui renovar minha carteira e quando eu entrei na sala, o médico perito estava de cabeça baixa preenchendo. O que você tem no joelho? Por que você está caminhando assim? Eu respirei, aí falei, eu caí assim, vai lá fazer ressonância, fazer tudo, né? Saí de lá com a carteira PCD. Então, assim, o primeiro impacto, eu sei que realmente te choca. Caramba, eu sou PCD? Legal, então vamos lá, vou buscar meus direitos, né? E precisa esse olhar. Então, no primeiro momento, não é fácil aceitar. Um diagnóstico, né, de um câncer, agora você vai ter que fazer uma cirurgia, colocar a prótese. No primeiro momento, não é fácil, a aceitação. Mas qual é o benefício, qual é o bônus que eu tenho diante desse ônus? Então, a gente é muito psicóloga também, né? Eu sou psicóloga mesmo, na íntegra, mas de formação, mas precisa também essa psicologia, essa conversa com toda a família, porque vai precisar. Câncer, gente, vai fazer quimioterapia hoje tem Jaçaba. Mas nós temos aí clientes que vão a Chapecó, Lages, Florianópolis, Mafra. Continuam rodando, né? Aí vai outros lugares. E ambulância, né? A gente fala, a gente sempre fala. Então, venha, você não precisa sair à meia-noite de casa e voltar à meia-noite do outro dia. Você pode sair, se o teu atendimento, o teu agendamento é às 9 da manhã, tu pode sair às 4 da manhã de casa. Se passar mal, você vai parar com o carro, teu familiar vai parar com o carro para você poder chegar bem na clínica. E no retorno também das químio, da rádio, também já sabe que não é fácil. São várias paradas, né? Porque o pessoal passa mal. Então, vai no teu carro. Precisar dormir lá na cidade, você vai dormir, tem alojamento, tudo, mas você vai estar com qualidade de vida. Esse é o objetivo. O carro, ele é um instrumento necessário para você manter a tua autonomia, a tua dignidade de cidadão, de ser humano, usando o seu direito, né? E isso tudo é amor, isso tudo que a gente faz. Com certeza. Né? Então, Matheus, muito obrigado mesmo. Nós vamos ficar mais tempo conversando, né? Mas tem outros também, né? Então, a gente tem que respeitar a grade, porque daqui a pouco vem a programação também. Opção de patrocínio, né? Do padre, vem o Beto logo depois, então a gente tem que respeitar. Mas a gente brinca com o Gabriel lá também, né, que é o sonoplasta, do horário, a gente fala que quando o papo é bom, o tempo é curto. Passa, né? Passa muito, muito rápido. Então, gostaria de agradecer, Adriana, Cristiano, obrigado por vocês terem me ensinado também, né, porque a vida do jornalista é estar todo dia aprendendo um pouco, né? A nossa também. Gostaria de agradecer a vocês, então, e quando precisar da nossa emissora e também, né? Obviamente, quando tiver alguma dúvida, mudou alguma lei, alguma coisa está dando bafafá aqui, eu vou procurar vocês, pode ser. Pode, estamos à disposição. Até reforço, quando a gente procura ser mais transparente, mudanças de lei, a gente sempre está divulgando e colocando, né, as lâminas no nosso Instagram, no Face, pode acompanhar ali. A gente procura ser o mais exato possível, o mais rápido possível na informação, né? Exato. Porque a gente precisa desse respaldo. Mas obrigado mais uma vez e estaremos sempre à disposição também. Também, exatamente. Precisou, estamos aqui para conversar. Se você tiver alguma dorzinha, algum desgaste, vamos fazer um exame, daqui a pouco eu vou dar um PCD aí também. Viu, Misa? Tá precisando. Paulo Barbosa. Paulo tá quase. Muito bem, gente. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Sempre um assunto de extrema relevância, de extremo bom gosto aqui na nossa 107,5 em FM e também nos nossos canais, tanto no YouTube como no Facebook, também no Instagram. A apresentação foi minha, Matheus Mitterer. Produção de vídeo do Misael Lima e produção de áudio do Paulo Barbosa. Direção geral, sempre dele, Mauro Roberto Von Mórbida. A gente volta no próximo sábado com mais um assunto de extrema relevância. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.
Obrigado.